paz do Senhor para todos e passando aqui para a gente meditar um pouco, né, na gloriosa palavra de Deus. E hoje, né, nesse vídeo do canal, eu quero estar falando com vocês sobre uma personagem da Bíblia que se encontra no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Eu estou falando da mãe de Moisés, Joquebede. Esta passagem bíblica se encontra em Êxodo capítulo 2. O amor de uma mãe provocou milagres. A história de Joquebede começa quando ela vai para o Egito, né? E os seus bisavós eram escravos, os seus avós, os seus pais, enfim, ela veio de uma geração de escravos. Os israelitas, eles foram para o Egito porque estavam passando por crises, fome, e chegando ali no Egito, eles começaram a se multiplicar muito mais do que o povo de Faraó, onde Faraó achou que isso poderia virar uma ameaça contra ele. E foi aonde que ele deu ordem, né, aos seus soldados para que aumentasse o trabalho daquele povo. Mas as promessas do Senhor estavam sobre a vida de cada um. Eles eram protegidos por Deus. Enquanto Faraó tentava destruí-los, Deus estava com as mãos estendidas sobre aquele povo. Em Isaías 40 e o versículo 31 fala assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E ali, Faraó parte para o segundo plano, para eliminar, para acabar com esta nação. E ali ele dá ordem, né, para suas parteiras, Sifrá e Puá. Ele fala para elas assim: as mulheres hebreias, elas vão dar à luz. E toda criança do sexo masculino, vocês matam. Mas elas desobedeceram a ordem de Faraó. Joquebede tinha um casal de filhos, era Miriam e Arão. E na sua terceira gestação, ali naquele lugar, eles começam a passar por uma grande adversidade. Joquebede dá à luz a Moisés. E ela começa a viver um grande desafio. Proteger o seu filho para não ser morto pelos soldados de Faraó. E ela esconde o seu bebê por 3 meses trancado dentro de casa. Em Mateus 6, o versículo 6, está escrito assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai
que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Com certeza, esses 3 meses fechado dentro de casa, Joquebede estava assim, em oração, falando com Deus no secreto e esperando que Deus desse a ela uma saída. Em Lucas, capítulo 1 e o versículo 37 fala assim: porque para Deus nada é impossível. Qual é a situação que está te colocando em desespero? Qual é a situação que está tirando a sua paz? Aonde você precisa nesse momento que Deus interfira, trazendo a solução? Porque no decorrer desta passagem bíblica, você vai ver que Deus, Ele providenciou uma saída para Joquebede. A Bíblia, ela nos afirma que Deus, Ele está no controle de tudo, que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele guia os passos do homem e de uma mulher que realmente se dispõe a obedecer às palavras dele. Entregar o controle nas mãos de Deus significa confiar em seu tempo e planos, mantendo a vigilância e a obediência à sua palavra. E Joquebede tinha essas qualidades. Em Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quando Joquebede pega a criança e coloca no cesto e solta no rio Nilo, ela está descansando no Senhor, porque até então, ela fechada dentro de casa, ela não podia sair para fora, ela estava totalmente sem liberdade, com aquele problemão em suas mãos. Mas quando ela toma essa decisão de colocar a criança no cesto e soltá-lo no rio, ela estava agora colocando nas mãos do Senhor esta situação. O que está tirando a sua paz? O que está perturbando a sua mente? Eu quero deixar aqui uma palavra para sua meditação, que se encontra em João 14, o verso 7. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Faraó estava amedrontando não só a vida de Joquebede, mas toda a família. Mas Deus resolveu entrar nesta situação e tirando eles da opressão de Faraó. Deus, ele tem paz para nos dar nos momentos de aflições, naquele momento onde a gente não consegue descansar a nossa mente. Deus, ele está disposto a enviar paz para nós quando nós recorremos a ele. Deus, ele tinha um plano na vida de Moisés, que era usar ele para libertar o povo de Israel. Em Romanos 8, verso 28,
pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tinha um plano para libertar o povo da mão de Faraó, e Ele iria usar Moisés. Os nossos filhos são ungidos do Senhor. Os nossos filhos têm promessa do Senhor. O rio Nilo não vai tirar a vida dos nossos filhos. Faraó não vai matar os nossos filhos. Aonde tiver uma Joquebede de joelhos, intercedendo pela família, o inimigo não tem poder sobre a nossa família. Os nossos filhos vão ver a glória de Deus. Os nossos filhos vão ter experiências maravilhosas. Assim como Moisés teve uma vida com Deus através da sua mãe, uma mulher levantada por Deus para enfrentar desafios. Mas, como diz, no Salmo 30 e o versículo 5, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Por 3 meses, Joquebede com certeza chorou muito nos pés do Senhor. Com certeza, Joquebede estava ali na brecha, buscando ao Senhor. Foi uma mulher sábia, foi uma mulher equilibrada. E ali, como fala em Lucas, 1 verso 37, que quando a impossibilidade bate em nossas portas, há um Deus que tem o poder de resolver qualquer situação. E ali ela teve, ela tomou uma decisão de colocar o seu filho naquele cesto. E ali foi a decisão mais dolorosa que Joquebede tomou, de afastar o seu filho ali do calor, o calor materno, um amor de mãe. Não foi fácil para ela tomar esta decisão, mas muitas das vezes aquela decisão que vai custar muito para nós é aonde que nós vamos ver a mão de Deus agindo ao nosso favor. Joquebede saiu, de sua casa, abriu a porta da sua casa, depois de 3 meses naquela situação, achando que talvez ali o plano poderia dar errado. Mas em seguida, sua filha Miriam vem correndo e dizendo para ela que ela será a mãe que vai amamentar. Ou seja, o filho volta para os braços dela. A palavra do Senhor fala para nós: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não desviará dele. Ali, enquanto Joquebede amamentava e cuidava do seu filho, ela ensinava as leis do Senhor para o seu filho. E é assim que nós devemos agir. Sempre mostrando a palavra de Deus para os nossos filhos. Sempre falando desta palavra gloriosa. E se ele for para o mundo, se ele for para o Egito, ele não vai deixar
que ali tire, né, aquilo que ele aprendeu, que foi o que nós ensinamos na palavra de Deus. Em Provérbios 16, verso 9, fala assim: as pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Ali Joquebede fez os seus planos, né? De ficar fechada dentro de casa por 3 meses. Mas Deus já estava escrevendo uma nova história. Ali ela, enquanto ficou fechada na sua casa, pensando qual decisão ela tomar. Com certeza, eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo é quem conduziu ela a tomar a atitude que tomou para que Deus viesse usar Moisés em suas mãos, que era libertar aquele povo. E assim a palavra de Deus se cumpriu na vida de Moisés. A mulher sábia edifica a sua casa. Devemos aprender com Joquebede. Uma mulher que realmente soube lidar com a situação. Uma mulher temente ao Senhor, com certeza também. Provérbios 31 fala, né? Verso 30. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo que ela faz e que seja elogiada por todos. Pergunte para você mesma aí, a que ponto você ama um filho? A que ponto você ama a sua família? Porque Joquebede, ela provou o quanto ela amava o seu filho. E ela realmente mostrou que é uma mulher equilibrada e buscando orientação em Deus. Ela nos deixou essa linda história. Uma mulher determinada a lutar em momentos tão delicados. Que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos capacita para viver o chamado. O amor de uma mãe que provocou milagres. E que nós também sejamos mulheres que amam, que respeitamos uns aos outros, em primeiro lugar. E em primeiro lugar, respeitamos os mandamentos de Deus. Em Provérbios 28 e o verso 4 fala, né? Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Ela obedeceu a palavra de Deus e ela triunfou sobre o mal que estava na vida de Faraó, tentando destruir ela, destruir o sonho dela
e fazer ela uma mulher frustrada. Mas vamos valorizar a palavra de Deus, obedecê-la, guardá-la em nosso coração, praticar ela. E nos momentos de aflições, de adversidade, o socorro de Deus virá ao nosso encontro. Esta é a palavra da semana. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar somente um versículo que se encontra em Provérbios 24. O título é A Fé em Deus inspira e fortalece. Somente o versículo 3. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Buscamos sabedoria em Deus, porque com a sabedoria nós seremos, com certeza, mulheres cada dia mais cheias do Espírito Santo de Deus. E fiquem todos com Deus, amém?